O nosso simpósio tem como tema o direito previdenciário e as diretrizes frente à nova realidade dos segurados do regime geral e regime próprio da Previdência Social. E com o tema Competência e Participação do Tribunal de Contas no Direito Previdenciário, Dr. Jailton Delobo de Jesus. Ele, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, formado pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, FAD-Vale, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade ProMinas, advogado inscrito na OAB do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com mais de 15 anos de atuação, assessor jurídico com serviços prestados pelas associações, fundações e ONGs, consultor em projetos de lei para pessoas com deficiência nos municípios dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rondônia, primeiro auditor de controle externo do Brasil, deficiente visual total, no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentou programas de rádio em Minas Gerais e Rio de Janeiro, recentemente deu a sua contribuição no programa Aqui Você Sabe Seus Direitos, apresentando e sanando dúvidas de direito dos ouvintes de Rádio Cultura, FM 107,9, dando-nos a honra nesta manhã, com certeza contribuindo muito conosco. Desde já agradecemos a sua participação. Dr. Jailton, tem a palavra. Apenas corrigindo, aqui consta conselheiro, ele é auditor do Tribunal de Contas, tá? Muito bom dia. Eu não estou ouvindo direito, não. Quero ver essa plateia animada. Bom dia! Maravilha, maravilha. Estou vendo aí que a OAB já está buscando se atualizar no tocante à acessibilidade, né? O mestre de cerimônia fez questão aí de descrever as pessoas que estavam aqui na mesa de forma bem detalhada. Muito obrigado, tá, por esse carinho, por essa deferência. Minha gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer penhoradamente a doutora Cíntia pelo convite. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a deferência de ter sido convidado para vir aqui falar com vocês neste simpósio tão importante, que é o Simpósio de Direito Previdenciário, onde vão passar muita gente que certamente, que sem dúvida nenhuma vão robustecer e muito o conhecimento de vocês na área do direito previdenciário. Minha gente, vão passar muitas feras por aqui. Mas apesar dessas dificuldades e apesar dessa grandeza, eu devo dizer a vocês que me sinto muito à vontade. Me sinto muito à vontade porque antes de vir para este estado, trabalhar no Tribunal de Contas, onde eu tive a felicidade de ser o primeiro auditor de controle externo do Brasil, deficiente visual total, eu trabalhei muito tempo como advogado em Minas e no Rio de Janeiro. E nesses dois estados, a OAB sempre me agasalhou e sempre me recebeu de braços abertos. E agora que continuo inscrito, tanto na OAB do Rio quanto de Minas, com a permissão de vocês, eu quero continuar me sentindo em casa. Minha gente, sem maiores delongas, o tema, a participação do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas no direito previdenciário foi pensado porque, ao trabalhar naquela corte, eu noto a ausência dos profissionais de direito. Realmente há muito poucos advogados participando
no nosso tribunal, sobretudo no plenário, onde acontecem as nossas principais decisões e os nossos principais acórdãos. E eu entendo que o Tribunal de Contas é uma área muito fértil e que deveria ser melhor explorada, não só pelos causídicos desse Estado, mas de todo o país. É claro, eu não venho aqui para falar das atribuições do Tribunal de Contas, não tenho intenção de esgotar esse tema, mas sim de plantar, para que nasça, para que desperte o desejo de vocês em fazer um trabalho advocatício no Tribunal de Contas. É claro, este não é o principal intuito de eu estar aqui, de falar das nossas atribuições, mas sim do tema em que foi proposto. Mediante a isso, eu tomei a liberdade de elencar alguns tópicos que humildemente pretendo abordar com vocês. Quero falar com vocês um pouco sobre a história do Tribunal de Contas da União. Pretendo falar também do regime previdenciário geral e do regime próprio. Quero também pedir licença aos administrativistas para falar um pouquinho sobre aquela classificação de atos simples, composto e complexo. E, finalmente, falar um pouco também sobre o que talvez seria o eixo central da minha fala, que é a participação dos tribunais de contas no direito previdenciário. Minha gente, como vocês sabem, o nosso tempo aqui é um tempo muito exíguo, de maneira em que não dá para tratar desses assuntos com a profundidade que esses tópicos requerem. Mas, de qualquer maneira, vou tentar falar de cada um deles de uma forma resumida. Minha gente, a história do controle no nosso Brasil teve o seu início muito cedo. Desde a era colonial já se falava nisso. Em 1680, já existiam vários controles que faziam a fiscalização das despesas públicas. Mas somente em 1826 que começaram a cogitar a possibilidade da criação de um Tribunal de Contas. Mas essa ideia demorou mais ou menos um século para sair do papel. Porque existiam várias controvérsias. Existiam pessoas, um grupo em que imaginava que o tribunal deveria ser um órgão autônomo, independente. Do outro lado, há quem pensasse que bastava que o órgão que executasse a despesa fosse o fiscalizador. O mesmo órgão que executava poderia fiscalizar. Mas foi somente em 1890 que foi criado o Tribunal de Contas, já com seu órgão de controle externo, focado em fiscalizar as contas federais. Foi aí que então o seu patrono,
que com a sua infinita sabedoria registrou com sabedoria a necessidade da existência do Tribunal de Contas. Palavras à época eram muito mais que atuais, por isso eu tomo a liberdade de reproduzi-las e agora leio para vocês. Convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e que cotidianamente a executa, o membro auxiliar, o mediador independente auxiliar de um e de outro, que comunicando com a legislatura, intervindo na administração, seja não só o vigia com a mão forte da primeira sobre a segunda, obstando a perpetração de infrações orçamentárias, um vigia, seja somente um vigia, independente aos atos do executivo, que ou direta ou indiretamente, próximo ou remotamente, discrepem das linhas rigorosas das leis de finanças. O Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediário entre a administração e a legislatura, que colocada em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra quaisquer ameaça possa ser as suas funções vitais no organismo constitucional. Como eu já disse, foi em 7 de novembro de 1890, foi criado o Tribunal de Contas. Nessa época, a República dava os seus primeiros passos. E então, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, no ato de sua criação, registrou e deu vida. O ideal era que o Tribunal de Contas fosse o vigia das finanças públicas. O primeiro passo foi torná-lo independente. Por isso, em 1891, na primeira Constituição da República Brasileira, lá fizeram constar as suas garantias constitucionais. E isso foi muito importante para que o tribunal pudesse exercer o seu mistério. O tribunal pôde fazer o seu trabalho, haja vista que constavam na Constituição. Apesar do tribunal ter sido criado em 1890, foi somente 3 anos depois que iniciou seus trabalhos. Somente em 1893 que o Tribunal de Contas começou seus trabalhos na cidade do Rio de Janeiro. Mas é preponderante dizer, minha gente, que nessas 13 décadas de atuação,
A memória do Tribunal de Contas, se confunde com a própria memória da República Brasileira, da qual certamente um dos mais notórios frutos e um dos mais essenciais pilares, graças à sua irretocável reputação derivada do caráter reconhecidamente técnico e profissional de seus servidores, que logrou permanecer firmemente como instituição indispensável à administração do Estado brasileiro. Minha gente, é possível que o profissional de direito conclua que no Poder Judiciário está a sua melhor opção, porque lá são muitos processos com vários assuntos. É evidente que o advogado, ao iniciar o seu trabalho, conclua que lá no Poder Judiciário ele tem a sua melhor oportunidade, porque lá que estão os principais assuntos e os assuntos mais comuns. Temos no Poder Judiciário, a área criminal, a área civil, direito do consumidor, etc. e etc. Mas por acaso vocês já pensaram em fazer um trabalho junto ao Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão autônomo, pois os tribunais podem julgar as contas e punir seus responsáveis. O tribunal também pode, por iniciativa própria, promover inquérito, inspeções e auditorias contábil, financeira e orçamentárias, operacional e patrimonial de toda a administração pública. Pode também os tribunais instaurar uma auditoria e tomada de contas especial. É exatamente aí que deve entrar o advogado, para demonstrar a lisura do seu cliente. E eu não tenho dúvida de que essa área é uma área muito fértil e que precisa ser melhor explorada. É uma área muito rentável, que verdadeiramente o bom advogado, que realizar um bom trabalho, fazendo um bom estudo, terá uma carreira muito promissora, porque é uma área que ainda não foi bem explorada pelos colegas. Minha gente, além dessas atribuições, o Tribunal de Contas trabalha também em atos de pessoal e, por conseguinte, trabalha com direito previdenciário. O direito previdenciário, nós temos
no direito previdenciário 3 regimes. Nós temos o regime geral, o regime próprio, o regime geral, o complementar e o regime próprio. O regime geral é aquele que caminha sobre a égide da Lei 8.213. É o RGPS, é aquele que atende a quase toda a classe trabalhadora do nosso país. Está sobre a égide do INSS. Atende os trabalhadores rural e os trabalhadores urbano. Minha gente, eu não vou falar aqui de aposentadoria e as suas modalidades e as suas regras. Não vou falar de pensão, não vou falar de auxílio reclusão, de auxílio maternidade, paternidade, não vou, porque não é esse o intuito de eu estar aqui. Poderia falar um pouquinho sobre a emenda 103 de 2019, que para muita gente foi uma das emendas mais severas para os seus dependentes e segurados. Mas não é esse o caso. Nós temos o regime complementar. Esse regime é um regime facultativo. É diferente do regime geral. O regime complementar, não. Vai quem quer. É como o nome já disse. É o regime que existe para complementar a renda daquela pessoa que vai para o seu deleite, que vai para a aposentadoria, para que ela possa receber um valor um pouquinho maior que o teto previdenciário. Do regime complementar, tem regime fechado e o regime aberto. Esse regime, minha gente, é para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. E temos também o regime próprio. Esse sim nos interessa para o momento. Nos interessa para o momento. É o regime que abarca todos os servidores efetivos. Todos os servidores que têm o seu regime próprio. Eu digo isso porque nós sabemos que a União tem seus institutos, seu regime próprio, e cada ente estatal também tem seu regime próprio, né? No nosso caso aqui, o IPERON. E alguns municípios também têm o seu regime próprio. Alguns municípios, mas os municípios que não têm o seu regime próprio têm que fazer o recolhimento para o regime geral. O exemplo aqui no estado, em Candeias, não tem seu regime próprio, Cabixi, Alto Paraíso e assim por conseguinte. Então, esses servidores têm que fazer o recolhimento para o regime geral. No nosso estado, temos mais de 30 lugares que atende o regime próprio. Nós temos o estado, né, que é atendido pelo IPERON, temos os militares e tem quase 30 municípios que trabalham com regime próprio. Minha gente, da mesma forma, não vou falar de aposentadoria,
nem de reforma, nem de reserva, pensão e nem pensão militar, porque não é esse o intuito. Né? Poderia estar falando aqui de várias emendas que trouxeram mudanças. Nós temos aí a 2098, nós temos a 41 de 2003, a 70, a própria emenda 103 e assim por conseguinte. Mas não é isso o intuito. Existem várias leis, né? No Estado temos aí a 432, recentemente foi criado a 1100, mas não é esse o intuito. Mesmo porque cada município tem a sua lei própria, né? Cada município tem a sua lei. Os militares também têm o seu ordenamento próprio, né? Então a nossa finalidade aqui é de falar dos regimes e de uma certa forma o regime próprio. O regime próprio é aquele que contempla todos os estatutários. Ou seja, quem é regido pela CLT não entra. O servidor que recebe cargo, que tem o cargo comissionado, não entra. O empregado público também não entra. Minha gente, nós temos 29 municípios que são atendidos, que atende pelo regime próprio. É importante frisar que a emenda 103 de 2019 vetou, a partir de 13 de novembro de 2019, não se pode mais criar regime próprio. Então, quem tinha, permanece. A partir dessa data, não se pode mais criar. Minha gente, só para contextualizar, eu quero contar para vocês duas histórias. A primeira, eu quero falar do senhor Emanuel. O senhor Emanuel trabalhou muito tempo em empresa privada. O senhor Emanuel trabalhou como motorista, trabalhou em supermercado. O senhor Emanuel também trabalhou em posto de gasolina. Mas num determinado momento, ele entendeu que deveria fazer concurso público e passou. Então ele ingressou na Prefeitura Municipal de Porto Velho. Realizou seu trabalho, teve seus dissabores, teve também seus êxitos. E num determinado momento, ele se sentiu tanto quanto cansado e entendia que deveria se aposentar, e foi informado de que ele havia cumprido os requisitos para se aposentar. Então o senhor Emanuel fez o requerimento para o IPAM. O IPAM é o instituto que atende os servidores do município. Fez o requerimento para o IPAM, pediu a contagem de tempo, pediu a verbação dos serviços prestados nas empresas privadas, e após o IPAM analisar, o IPAM concluiu que o senhor Emanuel fazia jus a se aposentar. Então aposentaram o senhor Emanuel. Aposentaram por um ato que nós denominamos de ato concessório. E neste ato,
O Instituto faz constar a fundamentação, se os proventos do senhor Emanuel é provento proporcional, se é provento integral, coloca o início, data de sua aposentadoria e assim por conseguinte. Quero trazer também a história da Jaqueline. A Jaqueline, diferente do senhor Emanuel, não queria trabalhar em empresa privada. A Jaqueline queria apenas estudar, porque ela entendia que deveria ter para ela algumas garantias que ainda temos, né? Não sei se vai continuar após a reforma, a reforma do nosso administrativo. Que queria ter a instabilidade, talvez até a vitaliciedade. Então, a Jaqueline começou a estudar, foi no Acre, foi ao Acre, né? Foi ao Acre, fez concurso público, não passou. Foi ao estado do Amazonas, também fez o concurso, não passou. Em Minas Gerais, passou pela primeira etapa, mas bateu na trave, foi na trave, não conseguiu passar. Mas a Jaqueline, como toda concurseira e todo concurseiro, sabemos que o concurso público não é para passar, mas sim até passar. E a Jaqueline insistentemente fez um concurso aqui para Porto Velho e passou em primeiro lugar. Passou em primeiro lugar e a Jaqueline comemorou, fez festa e até se permitiu tomar uma cervejinha, né? Foi para o shopping e até que tomou posse. Então a Jaqueline iniciou o seu trabalho, passou pelaquela questão do estágio probatório, foi aprovada, teve a progressão no trabalho, né? Se tornou chefe, brigou com o seu chefe, fez as pazes com o chefe, enfim. Passou por todas essas questões que todos nós temos, todos nós sabemos da luta. E o mais importante de tudo isso, e o que fica realmente é o conhecimento, né? É o prazer de aprender, o prazer de estar junto. Então, a Jaqueline, após um determinado momento, da mesma forma que o senhor Emanuel, entendeu que deveria se aposentar e fez o requerimento para o IPERON. E o IPERON, pedindo a contagem do tempo, o IPERON ouviu a PGE, fez o parecer favorável, onde concluíram que a Jaqueline deveria se aposentar. Da mesma forma, fizeram a aposentadoria da Jaqueline por meio de ato concessório. E assim acontece, minha gente, com todos os servidores da esfera municipal, estadual e federal, e também com os militares. Todos que se aposentam por meio do ato concessório. E é exatamente aí é que entra o Tribunal de Contas. Porque a Constituição Federal e a Constituição do nosso Estado prevê expressamente que todos os atos concessórios devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas para análise, para registro.
E quando os institutos encaminham esses atos concessórios para o registro, o tribunal autuam esses documentos e gera um novo número de processo, que passa por pelo menos 2 análises para que o tribunal decida se deve vir mais alguma informação, algum documento, se esse ato deve ser retificado ou finalmente, se ele pode ser registrado. Minha gente, isso acontece porque este ato emanado da administração pública é um ato complexo. E aí, mais uma vez, eu peço licença ao pessoal do administrativo para estar falando disso. O ato complexo é totalmente diferente do ato composto, que precisa da manifestação de 2 vontades para que ele se torne perfeito e acabado. É diferente do ato composto, que é apenas um ato, que às vezes é só um visto, às vezes um parecer e um de acordo, realizado por apenas um órgão. E também totalmente diferente do ato simples. Por isso, nós fazemos toda a avaliação. Fazemos a avaliação da fundamentação do ato, verificamos o tempo de serviço, verificamos o vínculo dos dependentes com os instituidores da pensão. Fazemos toda a análise documental, toda a análise. Minha gente, o nosso Tribunal de Contas completou recentemente 40 anos. Ao longo de sua história, a Corte de Contas tem desempenhado um papel fundamental para garantir a transparência e a eficiência da administração pública, gerando impactos significativos na qualidade dos trabalhos e na vida das pessoas. Montesquieu sempre dizia que sem a fiscalização não há liberdade. Essa frase ilustra com perfeição o papel do nosso Tribunal de Contas do nosso Estado, que está presente em todas as áreas de atuação do governo. Como já dito, o Tribunal de Contas é responsável por analisar e registrar atos de civis e militares. O tribunal elabora relatórios por meio do controle externo, no sentido de orientar e aprimorar os institutos que beneficia essa sociedade que tanto trabalhou e que precisa descansar.
Tribunal de Contas toma-se decisões importantes para o Estado e município. Tamanha responsabilidade só é possível graças à dedicação e o compromisso de centenas e centenas de servidores que precisa de conhecimento amplos em vários assuntos. Por isso, estamos em constantes aprimoramento. Cumpre frisar que a Escola de Contas do nosso tribunal promove cursos para alunos, servidores e gestores, com ações presenciais e à distância, porque entendemos que essas ações educativas também visa a formação de pessoas melhores. Como eu já disse, e não canso de repetir, o tribunal é um órgão com 40 anos de serviços prestados à sociedade do Estado de Rondônia. Mas apesar de todo esse tempo, entende-se que para estar cada vez mais próximo do cidadão, precisa de sua ajuda. Você pode conhecer e colaborar com o nosso TCE. Meu muito obrigado.